Acordo Investidor, seu programa semanal de oportunidades. Bom dia, investidor! Está começando agora o Acordo Investidor, o seu programa semanal de informações, dicas e inspirações para te ajudar a alcançar suas metas financeiras. Eu sou a Mônica Ferraz, Head de Contas aqui da Alta Investimentos. Na semana passada, o dólar enfrentou uma sequência histórica de quedas, chegando a ficar abaixo dos 5,80. Mas o que está por trás dessa movimentação? O juro nos Estados Unidos, a política comercial de Trump e o cenário brasileiro têm influenciado diretamente o câmbio, e isso impacta o mercado, a inflação e os investimentos. Bora entender o que está acontecendo e o que você precisa observar para tomar as decisões mais estratégicas? Por que o dólar está caindo? Nas últimas semanas, o dólar vem chamando a atenção com uma queda expressiva em relação ao real. Para se ter uma ideia, a moeda americana acumulou uma baixa de 8% desde dezembro, chegando a ficar abaixo dos 5,80. Essa sequência negativa foi a maior em 20 anos. Mas o que está acontecendo para o dólar perder força tão rápido? Esse movimento tem explicação tanto no cenário internacional quanto no Brasil. No exterior, 3 fatores principais influenciaram essa queda. O primeiro é que a economia americana está dando sinais de desaceleração. Alguns dados importantes saíram abaixo do esperado, como os números de mercado de trabalho e das encomendas à indústria. Isso fez com que o mercado começasse a acreditar que o Federal Reserve pode cortar os juros mais cedo do que se esperava, e os juros menores nos Estados Unidos tornam o dólar menos atrativo. O segundo ponto é que a volta de Donald Trump ao poder trouxe incertezas com a sua política comercial. No começo, o mercado ficou tenso com os anúncios de tarifas sobre produtos no México, Canadá e China, mas depois Trump recuou e fechou um acordo temporário, o que ajudou a reduzir a percepção de risco global. Como resultado, o dólar perdeu força no mundo inteiro. E o terceiro ponto é que outras moedas emergentes também começaram a ganhar força, ficando valorizadas. Não foi só o real que fortaleceu. Moedas de outros países em desenvolvimento, como o peso mexicano e o rublo russo, também tiveram ganhos, mostrando que o movimento de queda do dólar não é algo isolado. E aqui no Brasil, apesar das preocupações com as contas públicas, o cenário interno também favoreceu essa valorização do real. Os juros ainda estão altos, o que atrai investidores estrangeiros para a renda fixa brasileira. A calmaria política também ajudou. Sem grandes embates no Congresso, o mercado teve um período maior de estabilidade. Mas será que essa tendência de queda vai continuar? Essa é a grande questão. Como essa queda do dólar impacta o mercado? O dólar influencia praticamente tudo na economia, desde o preço da gasolina até os investimentos. Por isso, essa queda recente gera impactos em diferentes setores. O primeiro ponto tem relação com a inflação e o custo de vida. Com o dólar mais baixo, as importações ficam mais baratas. Isso ajuda a reduzir o preço de produtos que vêm de fora, como eletrônicos, combustíveis e até insumos agrícolas, o que deixa o nosso estilo de vida um pouco mais barato. O segundo impacto vem diretamente nos investimentos. O real valorizado também mexe com os investimentos, e isso pode ser bom ou ruim, dependendo da estratégia que você adota como investidor. Pense na sua carteira. Você tem ativos que te proporcionam se beneficiar de todas as tendências globais e locais? Caso você tenha interesse em diversificar globalmente e usufruir bem das oportunidades que a renda fixa está promovendo, fale com a gente. Chame no atendimento. Nós temos algumas opções que podem ser muito interessantes para quem está querendo diversificar. Finalmente, o terceiro ponto em relação ao dólar tem a ver com o turismo e o consumo. Viajar para fora pode ser um desafio com o dólar alto, mas nós temos algumas dicas interessantes também para compartilhar com quem quer viajar para fora de forma planejada antecipadamente. Entre em contato com os nossos atendentes para saber mais. Fale com a Andréia, nossa Head de Banking. Lembra dela na semana passada?
Ela estava aqui dando dicas valiosas para vocês. Para começar bem a semana e com o pé direito, mantendo a nossa tradição, Sérgio trouxe mais uma mensagem especial para você. Fala aí, Sérgio, qual é o recado de hoje? Olá pessoal, uma excelente semana para todos. E essa semana eu queria tocar num assunto aqui junto com vocês sobre a questão, acho que é até engraçado isso, né? Sobre a questão daquelas ideias mirabolantes. Quem nunca teve numa mesa de bar, num restaurante, com a família, com os amigos, escrevendo uma ideia mirabolante que vai dominar o mundo? Comente aqui nos comentários que eu quero saber se você já teve essa ideia. Com toda certeza, todo mundo já teve uma ideia mirabolante. E eu me questiono aqui, coloco aqui no nosso ponto de vista, por que as ideias não vão para frente, né? Eu já vi muita gente falando que já teve a ideia de fazer o Google, né? Há 10 anos atrás, por que não fez o Google há 10 anos atrás? Então tudo que existe hoje, alguém consequentemente já teve uma ideia, né? E isso nunca vai para frente, né? Eu acho que a gente vive num mundo muito líquido, né? Um mundo com muito medo de errar, com muito medo de passar uma vergonha, né? Sei lá, no sentido de um idioma, né? Você tá querendo falar inglês, só que nunca fala, nunca pratica, com medo de quê? De errar, né? Aí, consequentemente, vem a procrastinação e aí aquela ideia fica só no papel e na mente, ou, né, contando história de quem fez aquela ideia acontecer. As ideias, as ações, elas não vão vir de um dia para o outro. Dificilmente você vai ver alguém que teve uma ideia e no outro dia, no outro mês, em um ano que seja, né, deu muito certo. Eu desconheço, eu acho muito difícil. Quando nós fundamos a Alta, vou puxar a sardinha aqui também para o nosso lado, houve um trabalho de anos até chegar no momento que a gente conseguiu superar essa barreira e ter essa grande comunidade que nós conseguimos junto com todos vocês aqui. As ideias, as ações, elas não acontecem do dia para a noite. O que eu observo de pessoas que procrastinam, ou por medo, ou por falta de planejamento, a gente vem falando isso nos outros vídeos, né? Quem não assistiu está aqui facilmente no nosso canal, de não tomar ação, de não sair, não dar um start na vida, ficando sempre na mesmice, né? Entra num trabalho, gasta aquele dinheiro todo, sempre sem dinheiro e sempre com muita ideia. Coloque as suas ideias no papel. Se você for fazer um investimento, comece com R$100 se você não tiver dinheiro. R$50, hoje você tem investimentos até de R$1 você consegue investir. Agora, R$100, Sérgio, não funciona, R$100 vai render centavos. Vai render centavos, sim. Só que muita gente que começou com R$100 há 10 anos atrás, hoje tem alguns milhares de reais, que são milhões de reais, dependendo do esforço que aquela pessoa fez. Tenha ideias, coloque as suas ideias para funcionar. Não tenha somente ideias no papel e na mesa do restaurante ou na mesa do bar. Isso não vai te trazer prosperidade. Não procrastine, não deixe para ir para a academia só na promessa do Natal. Não deixe de estudar um idioma porque você vai começar a estudar por uma motivação de uma viagem e depois vai voltar e acabou aquilo ali. Se não houver motivação, você não vai conseguir sair do outro lado. Tenha ideias, coloque as suas ideias no papel. Faça as suas ideias acontecer. Conte conosco nessa jornada e até mais. Muito obrigada, Sérgio. É sempre bom ter as suas considerações por aqui. Bom, chegou a hora de aprofundar ainda mais o seu conhecimento. Se prepara para a aula sensacional que a gente trouxe aqui no Acorda. Lembrando que o nosso programa tem esse intuito de trazer insights valiosos do mercado para você e de conhecimento. Hoje quem vai dar essa aula para você é o Marcos, que é o nosso head especialista em renda fixa. Se você quiser uma dica, pega um caderninho, uma caneta, porque a aula vai ser importantíssima. Ele vai ensinar coisas sobre a renda fixa, o que você tem que prestar atenção quando você está escolhendo a renda fixa e onde você encontra a renda fixa para poder investir no seu portal do BTG. Pega seu caderno e vamos lá começar com a aula. Bom dia, investidores, sejam muito bem-vindos, amigos e clientes da Alten. Eu sou o Marcos, head de renda fixa aqui do escritório Alten, e eu quero falar com vocês sobre a importância de um investidor aproveitar as oportunidades do cenário atual para investir com mais eficiência os seus recursos e aumentar a rentabilidade do seu portfólio. E no cenário atual, os títulos de renda fixa são os que têm apresentado uma oportunidade excelente para o investidor,
vocês devem ter acompanhado aí pelas divulgações da Alten, que o Copom decidiu no final do mês de janeiro elevar a nossa taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, para o patamar de 12,25% ao ano. E essa elevação de juros, deve reverberar para os títulos de renda fixa, que devem ter aí uma nova marcação da sua rentabilidade, com o aumento desse pagamento de juros ou dessa rentabilidade dos títulos de renda fixa. Por outro lado, essa elevação de juros tende a ter um efeito nos ativos de renda variável, porque os investidores que investem em ativos mais arriscados, como ativos de renda variável, por exemplo, tendem a migrar uma parte do seu capital para os ativos que têm uma previsibilidade maior de remuneração, têm uma segurança maior, como os ativos de renda fixa. E nesse sentido, os ativos de renda fixa têm apresentado uma oportunidade excelente, A gente tem aí rentabilidades maiores do que a gente tinha visto em outros anos, e o investidor pode se aproveitar dessas oportunidades. Então, para muitos investidores, um aumento da taxa de juros é um problema, é uma dificuldade, mas para o investidor que entende um pouco de economia, entende um pouco do cenário econômico que nós estamos vivendo, pode se beneficiar desse aumento da taxa de juros, escolhendo bons títulos com rentabilidades melhores, que vão perdurar aí muitas vezes alguns anos, rendendo juros sobre juros na carteira, ou então são títulos que devem se valorizar para um cenário de taxa de juros menores. E aqui os títulos de renda fixa se enquadram bem nessa característica, nessa estratégia de investimento, e os investidores podem aproveitar essas oportunidades, tanto dos títulos de renda fixa bancários, quanto dos títulos de renda fixa de crédito privado. Os títulos de renda fixa bancários são CDBs, LCIs, LCAs, enquanto os títulos de crédito privado são os títulos como os CRAs, CRIs e debêntures. E nesse cenário atual, os CRAs, CRIs e debêntures, os títulos de crédito privado, têm apresentado rentabilidades excelentes e uma janela de oportunidade excelente essa de agora, porque esses títulos têm tido rentabilidades excelentes e são empresas que muitas vezes até listadas na bolsa são empresas gigantes no cenário nacional. Dito isso, a Alten tem incentivado os clientes que busquem verificar essas oportunidades dos títulos de crédito privado, e muitos investidores ainda não conhecem essas oportunidades, e por isso eu estou aqui querendo falar um pouco dessas oportunidades de crédito privado. Então, para começar, o que são títulos de crédito privado? Títulos de crédito privado nada mais são do que títulos de renda fixa emitidos por empresas privadas para fazer a captação de recursos. Então, da mesma forma que um banco, quando necessita fazer uma captação de recursos, pode fazer a emissão de um título de renda fixa, como um CDB, por exemplo, e por isso temos CDBs do Banco do Brasil, CDB do Banco Santander, CDB do Banco Master, CDB do Banco BTG Pactual. As empresas de crédito privado, e aí em grandes empresas nacionais, muitas vezes até empresas listadas na Bolsa Brasileira, como Marfrig, JBS, CSN, podem fazer também a emissão de um título de renda fixa para fazer essa captação de recursos. Então a empresa faz a emissão desse título de renda fixa, o investidor investe nesse título e com isso ele vai estar emprestando dinheiro para essa empresa, e por esse empréstimo ele vai receber uma remuneração sobre o seu capital investido, e essa remuneração é então a remuneração do título de crédito privado. Então, por isso, nós temos aí essa oportunidade, dos investidores com os títulos de crédito privado, que nada mais são do que títulos de renda fixa emitidos por empresas privadas. Esses títulos de crédito privado apresentam algumas divergências em relação aos títulos bancários e mais comuns, como CDBs, LCIs e LCAs. O primeiro ponto aqui mais relevante é que, diferente dos CDBs, os títulos de crédito privado têm, em geral, a isenção do imposto de renda. Todos os CRAs, todos os CRIs e as debêntures incentivadas têm isenção de imposto de renda, ou seja, o investidor não tem o recolhimento do imposto de renda como ele tem para os títulos de CDBs. Os CRAs são certificados de recebíveis do agronegócio, ou seja, são títulos de crédito privado voltados para empresas do agronegócio, enquanto os CRIs são voltados para empresas do ramo imobiliário, e as debêntures podem ser de empresas de variados setores. E quando esses setores são de infraestrutura, como energia, como saneamento, essas empresas podem emitir debêntures incentivadas, ou seja, debêntures com isenção do imposto de renda. Então, isso já é um diferencial para esses ativos, São ativos que o
o investidor não tem esse recolhimento do imposto de renda e pode ainda ter uma rentabilidade bem atraente, bem superior aos CDBs, por exemplo. Por que isso acontece? Os títulos de crédito privado, eles não contam com a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, como os CDBs, as LCIs e as LCAs contam. Porém, todavia, entretanto, esses títulos podem ser emitidos por empresas gigantescas no cenário, muitas vezes nacional ou até internacional, que não tem o menor risco, assim, não tem a menor previsibilidade de qualquer problema financeiro da empresa. E aqui estamos falando casos como a Marfrig, né, que é a segunda maior produtora de carne bovina do mundo, e estamos falando como a CSN, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, que são empresas gigantes com excelentes históricos de lucro, com baixa dívida. Então o investidor pode fazer esse investimento em uma empresa super segura, muitas vezes mais seguras do que muitos bancos que ofertam CDBs, e podem ter aí um rendimento diferenciado e ainda com a isenção de imposto de renda. Outro ponto muito interessante a respeito dos títulos de crédito privado é que esses títulos podem permitir ao investidor uma diversificação muito grande, uma diversificação entre prazos, entre setores, entre indexadores, entre empresas, e isso aumenta a segurança da carteira do investidor, do portfólio do investidor, e pode ser muito benéfico também à rentabilidade do investidor. Além disso, esses títulos eles permitem que o investidor consiga fazer uma venda dos títulos no mercado secundário, caso ele precise do recurso investido, e isso pode se dar até mesmo com ágio, ou seja, com uma valorização além do valor que você investiu e a rentabilidade do título. Por que isso acontece? Muitas vezes o investidor, em cenários como o cenário atual, consegue investir em um título com uma taxa excelente, bem acima dos demais títulos. E em um cenário de queda de juros, quando os títulos de crédito privado estão pagando taxas bem menores, quando esse investidor que investiu em um título com uma taxa muito alta resolve vender o seu título a mercado, ou seja, vender o seu título a outro investidor, esse título ele vai ter uma apreciação no seu valor, vai ter um ágio, porque todos os investidores vão querer investir ou vão querer comprar esse título que tem uma remuneração maior do que os demais títulos ofertados no mercado. Então, por isso, os investidores podem ainda, com uma liquidez excelente dos títulos de crédito privado, vender o seu título e ter uma valorização aí do seu valor investido acima até da rentabilidade que o título estava se propondo a pagar. Então, essa é uma outra característica excelente, né? É uma estratégia também de investimento em títulos de crédito privado, é aproveitar essas janelas de taxas de juros mais altas para poder vender com marcação a mercado e com precificação em cenários de taxas de juros menores. Então, essa é uma outra vantagem que o investidor pode ter ao investir em títulos de crédito privado. Então, aqui eu quero mostrar para vocês também como fazer esse investimento dos títulos de crédito privado pelo site do BTG. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para poder mostrar como a gente pode fazer esse investimento pelo site do BTG. Primeiramente, eu quero fazer aqui apenas uma distinção entre os títulos de crédito privado que a gente pode encontrar. A gente tem aqui duas seções. A primeira é em produtos, ofertas públicas. As ofertas públicas nada mais são do que uma emissão inicial de títulos de crédito privado, ou seja, são títulos de crédito privado que as empresas estão emitindo pela primeira vez e disponibilizando aos investidores. Então aqui nós podemos filtrar no nosso filtro de pesquisa apenas o mercado de renda fixa para essas ofertas públicas, né, que são emissões iniciais, emissões passando da empresa para os investidores. E aqui nós temos diversos títulos de crédito privado, né, como por exemplo o CRA da Eucatex, e aqui um CRA atrelado ao CDI, outro atrelado ao dólar, outro atrelado aqui a um título pré-fixado, e enfim, CRA da Seara, por exemplo. E esses aqui são títulos primários, ou seja, que a empresa está emitindo e disponibilizando ao investidor. E nós também temos os títulos de crédito privado do mercado secundário, que nós podemos encontrar em produtos, renda fixa, CRA, CRI, /CDCA. CDCA nada mais é do que uma nova emissão, uma nova possibilidade de investimento em crédito privado, que tem basicamente as mesmas características de um CRA, por exemplo. E aqui nós temos então
a aba dos títulos de crédito privado do mercado secundário. O que é o mercado secundário? O mercado secundário nada mais é do que o mercado em que investidores que já investiram em títulos de crédito privado anteriormente querem fazer a venda desses títulos para resgatar o seu valor investido. Então, eles fazem a venda desses títulos para outros investidores. Então, esse mercado em que o título passa de um investidor para outro, a gente chama de mercado secundário. Então, nós temos aqui diversos títulos de crédito privado do mercado secundário, CRAS, CRIs, e a gente tem aqui o nosso filtro de pesquisa, em que a gente pode pesquisar o título pelas características desejadas. E aqui eu vou colocar como, por exemplo, filtrar pelo indexador. Nós podemos escolher apenas títulos que tenham um indexador atrelado ao CDI, por exemplo, ou porcentagem do CDI, ou CDI mais alguma taxa. Nós podemos escolher pelo IPCA, né, que seria a inflação, um título que paga IPCA mais alguma coisa, ou títulos de indexador pré-fixado. Aqui eu vou selecionar os títulos de indexador IPCA e veja aqui que filtrou apenas para os títulos que pagam IPCA+, só que esses títulos estão de forma desordenada aqui na minha tela, então eu vou clicar aqui em rentabilidade anual 2 vezes para deixar esses títulos em ordem decrescente de remuneração. Então, do título que tem a maior remuneração para os títulos que têm remunerações menores. Então, aqui, por exemplo, o primeiro título é um CRA de Caramuru, que é uma grande empresa nacional aí do setor de alimentos. Esse título tem um vencimento em 2027 e está pagando uma taxa de IPCA mais 9,01% ao ano. Então, uma rentabilidade excelente. E como eu informei, todos os CRAs e CRIs são isentos do imposto de renda. Esse título aqui, esse primeiro título, tem uma taxa de remuneração semestral, ou seja, o seu valor investido fica remunerando e semestralmente você recebe essa remuneração investida e a amortização é anual. A amortização nada mais é do que uma devolução de uma parte do seu capital investido inicialmente. Então, é isso a amortização. Então, a amortização ela pode ser periódica, mensal, semestral, anual, ou pode ser só no vencimento do título. E uma amortização no vencimento significa que você, ao longo do tempo, vai recebendo a remuneração do seu título e no vencimento você recebe todo o valor ali que foi aplicado inicialmente. Então, aqui nós temos diversos CRAs e CRIs disponíveis aqui para o investidor. CRI de MRV, que também é uma empresa do setor de construção, é uma empresa excelente, com rating AAA, que é o melhor rating para esse tipo de título, né, de crédito privado, que indica que a empresa, dentre os títulos de crédito privado, são as empresas que têm o menor risco, né, são as empresas com rating AAA, e esse aqui vai ter o vencimento em 2029, uma remuneração de IPCA mais 8,31% e um pagamento semestral de juros. Aqui eu mostrei os CRAs, CRIs e debêntures, e logo ao lado aqui, no filtro também, logo acima do filtro, nós podemos selecionar as debêntures. E aqui então nós veremos todas as debêntures que estão disponíveis para aplicação. Então também aí outro título de crédito privado e aqui o mercado secundário. Posso filtrar aqui da mesma forma pelo indexador e colocar aqui a rentabilidade de forma decrescente para esses títulos. E aqui então eu vou poder selecionar os títulos pelas características que eu desejo, ou seja, pelo vencimento, posso escolher o ano de vencimento do título, posso escolher se ele vai ter o pagamento de juros anual, semestral, se ele tem um risco mais moderado, um risco mais sofisticado, a amortização também. Enfim, nós podemos filtrar os títulos pelas características que desejarmos. E para o investidor que deseja saber quais são as melhores oportunidades em títulos de crédito privado do mercado secundário, nós também disponibilizamos um material específico para esse investidor, que é a nossa carteira de renda mensal, onde nós fazemos uma seleção dos principais ativos de crédito privado e selecionamos ativos que pagam em meses distintos para que, de forma conjunta, esses títulos
paguem o investidor mensalmente, mas também o investidor pode olhar essa carteira como uma seleção dos principais títulos de crédito privado disponíveis aqui já no site do BTG. Essa carteira a gente disponibiliza no nosso grupo de renda fixa exclusiva e também na nossa área de membros. Então, para você que ainda não conhece a nossa área de membros, dê uma olhada lá. Nossa área de membros está recheada de conteúdo, das nossas carteiras recomendadas também. Então, deem uma olhada, fiquem à vontade. E qualquer dúvida, basta chamar um dos assessores, ou se quiser falar diretamente comigo, basta me procurar. Estou disponível para atendimento, estou disponível no Telegram, no e-mail, estou à disposição de vocês. Espero que tenham gostado desse conteúdo e grande abraço e estamos com vocês. Até mais. Gente, digam para mim se a aula não foi mesmo sensacional. Quando a gente conhece o que a gente está investindo, isso deixa tudo mais seguro, não é verdade? Bom, por hoje é só e a gente volta na semana que vem, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Conta pra gente o que você achou do programa de hoje, curta, comente e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir o que a gente disse aqui e dar aquela aula maravilhosa que a gente teve. Eu sou Mônica Ferraz e eu vejo vocês na semana que vem no próximo Acorda Investidor.